Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a filosofia estoica. Como eu falo, por exemplo, constantemente sobre a natureza da pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica, que busca ter o controle constante sobre as variáveis para se sentir bem, hoje eu quero falar o oposto, que é a filosofia estoica. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo, que eu quero falar alguns princípios que devem nortear a nossa existência. Por quê? Porque o controle, na verdade, é uma espécie de superstição. Por quê? Porque não conseguimos ter controle sobre todas as variáveis da vida. Você, por exemplo, pode se isolar de um determinado problema, mas só que você não vai se isentar de um outro problema quando você tenta se isolar de determinados problemas. Você vê que, até conforme o filósofo David Hume afirma, a vida ela é paradoxal, né? A lógica ela está dentro de um campo matemático. O relacionamento humano não. Na verdade, a princípio ele pode se basear em lógica quando temos problemas aritméticos, geométricos, né? Raciocínio para resolver. Mas em questão da existência, não, né? Por quê? Porque a matemática ela é totalmente formatada. Vemos uma espécie de controle, mas nem mesmo dentro da matemática há um controle absoluto. Há variáveis de qual fenômeno não dará certo. Vemos, por exemplo, os fenômenos meteorológicos, né? Às vezes acertam, às vezes não. Por quê? Porque o homem ele procura conhecer a natureza e conhecer a si mesmo para poder ter controle sobre a própria natureza. Esse é o princípio, por exemplo, da filosofia iluminista, que o homem ele é um ser totalmente racional. Com isso, por exemplo, vemos também Baruch Spinoza, né, que quando Descartes afirma penso, logo existo, Spinoza ele dá um passo para trás. Ora, se eu penso, tem algo que estimula o meu raciocínio. É a sensação de que eu estou pensando. Então, Spinoza ele se baseava de uma certa maneira dentro da filosofia estoica, do qual, né, que ele elabora um de seus famosos livros, Tratado sobre a Emenda do Intelecto, que é um livro até que eu recomendo para vocês, porque ele fala porque que o homem não é tão racional. Então ele se baseia dentro da filosofia de Marco Aurélio, Sêneca, né, e Teeteto. E quais são os princípios da filosofia estoica que devemos, por exemplo, raciocinar a respeito e ver acerca da nossa limitação como ser humano em relação aos nossos próprios sentimentos, em relação às outras pessoas e em relação às variáveis que até mesmo formatam o nosso modo de pensar e agir. A primeira é que devemos aceitar a realidade como ela é, né? Não devemos, né, não conseguimos, na verdade, controlar as pessoas. O que as pessoas devem procurar a saber mesmo é acerca dos seus próprios pensamentos, atitudes e reações. O porquê isso acontece. Interessante que todo o nosso relacionamento ele é baseado dentro do espaço e tempo. Por exemplo, a pessoa fica muito preocupada acerca do seu passado, angustiada, na verdade, acerca do seu passado. Por quê? Porque as coisas que aconteceram, elas não podem ser mudadas. Então as pessoas muitas vezes se culpam por algo que ocorreu e ela pensa que isso tudo se baseou, na verdade, nela. Mas ela estava dentro de um contexto e ela poderia agir dentro de um determinado contexto. O que ela pode fazer, na verdade, é se reorientar para não cometer esse erro novamente.
Uma outra variável que o ser humano não pode mudar é o futuro. Na verdade, não podemos prever e controlar nada, né? Interessante que o homem ele sempre vive em relação ao passado, ao futuro. Estamos ansiosos acerca do futuro e angustiados acerca do passado. Então, quando vivemos o presente sempre preso ou no passado ou no futuro. Não vivemos a realidade conforme ela se apresenta. Nós vivemos apenas o que fantasiamos sobre a realidade. Ou pelo qual, por que eu não fiz aquilo quando eu tive a oportunidade e o que eu devo fazer quando uma outra oportunidade me aparecer. O interessante, como não temos controle sobre essas variáveis, o ser humano ele sempre vive frustrado. Tá? Por quê? Porque ele tem um ideal de mundo e ele sempre tenta formatar o mundo mediante os seus ideais. Um livro muito interessante de Nietzsche que fala sobre isso é O Crepúsculo dos Ídolos. Ele diz que procurei grandes homens, mas na verdade somente encontrei macacos dos seus próprios ideais. Ou seja, eles acreditam que os valores que foram realizados no passado possa funcionar no presente, mas muitas vezes não funciona, porque o tempo ele é totalmente fluido. As pessoas são impermanentes, na verdade. Há tudo uma espécie de interdependência, né, dentre os fenômenos com os quais nós não podemos conhecer. A filosofia budista chama isso, na verdade, de vacuidade. Ou seja, as coisas vêm e vão e não percebemos, na verdade, as coisas que acontecem. Percebemos apenas o que sentimos sobre a realidade e aferimos sobre as nossas próprias percepções do que acreditamos ser verdade. Então, há um princípio que você deve apenas se focar, por exemplo, no presente, naquilo que se apresenta, o que você tem que trabalhar dentro desse princípio. O segundo, por exemplo, é você aceitar, na verdade, por propósito. Por quê? Porque a vida em si, ela é uma jornada, ela não é um destino. O mais interessante é que quando você chega a um caminho final ou ao ponto final, o mais interessante é a jornada e não o lugar aonde chega. Porque na jornada você encontra pessoas, na verdade, que caminharão ao seu lado, mas que cada uma tem os seus sonhos particulares. Mas algumas vezes você encontra pontos de convergência e pontos de divergências, tá? Então, interessante que o maior obstáculo que as pessoas encontram, na verdade, na maioria das vezes, é a espera, né? Ou seja, você sempre espera acerca do amanhã e você desperdiça hoje. Não só vocês, eu, todo mundo, na verdade, o ser humano em geral, ele é um ser que se baseia por ideais. Então, o ideal sempre está jogado para amanhã e não por hoje. O que deveria ser, o que deveria acontecer, o que deveria ter acontecido. Na verdade, ninguém pensa naquilo que faz o hoje, porque é o hoje que se apresenta. Por quê? Você estabelece, na verdade, caminhos, né? E dentro desses caminhos, você sempre vai aproveitar as variáveis que empurram você a fazer determinadas coisas. Tem uma frase do filósofo Sêneca que diz o seguinte: não existe vento favorável para quem não sabe aonde ir. Interessante que a vida ela é um tremendo contínuo. Não há o agora. As pessoas dizem, existe o agora? Será que existe o agora? O agora já acabou, já passou 2 segundos. Então, o agora é sempre algo fixo, né? Então, o ser humano ele sempre tenta procurar algo fixo. As pessoas se frustram, na verdade, procuram viver ideais, não procuram viver a vida como a vida se apresenta. Mas para você, dentro da filosofia estoica, ter uma boa vida, é você se guiar por valores que são intrínsecos a você. Ou seja, os valores que te estimulam a agir de uma maneira correta, sem poder, na verdade, tirar proveito das outras pessoas, sem poder destruir as outras pessoas. Agindo assim dentro da filosofia estoica, você está agindo de acordo com a natureza. Mas o que seria a natureza? O homem,
ele é um ser da natureza. Há uma coisa muito estranha quando o homem fala que quer defender a natureza, né? Por quê? Porque a natureza, ela vive por si mesma, ela se autodestrói e ela se reinventa. O homem, ele tenta se inserir na natureza como se ele fosse fora da natureza. O que faz isso, na verdade? É o racionalismo. A pessoa sempre tenta, por exemplo, o racionalismo banhado de crenças. O que seria esse racionalismo banhado de crenças? Eu tenho uma visão da realidade, tá? E eu tento criar um raciocínio sobre essa visão de vida e tentar até mesmo aplicar a realidade. Vocês que estão me ouvindo, me informem se alguma vez isso deu certo. A vida, ela é totalmente impermanente, né? Ela é totalmente, na verdade, impermanente. Ela trabalha no princípio de vacuidade, tá bom? Então você não consegue ter controle sobre todas as coisas e nem mesmo sobre suas próprias sensações e os sentimentos. E o que você pode fazer dentro desse aspecto? É você olhar aquilo que sente sobre determinado tempo e momento para que você não seja refém das suas paixões e dos seus sentimentos. É uma coisa, sim, difícil. Spinoza, ele mesmo diz que se a pessoa pensasse mesmo antes de falar qualquer coisa, ela falaria menos, porque as pessoas sempre falam aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem, e as mesmas acreditam que fala aquilo que elas sentem. Então, esse princípio, na verdade, da filosofia estoica é você viver um dia de cada vez, você ver a realidade como ela é e aproveitar o melhor que ela pode, né, lhe ofertar. Isso acontece muito também dentro da filosofia budista, que é o despertar búdico, né? A palavra Buda significa iluminado, porque Siddhartha Gautama, ele teve a sua iluminação debaixo da árvore Bodhi. Então você vê as coisas como elas realmente são e aparecem, né? Você perde toda, na verdade, toda ansiedade e angústia. Por quê? Porque você vê que todas as vezes que você tenta aferir na realidade os seus sonhos, as suas vontades, você entra em frustração. Algumas coisas acontecem, mas não da maneira como você queria. Muitas vezes a pessoa quer ser médico e se forma, mas quando ela se forma, o que ela, na maioria das vezes, pensa? Nossa, eu me formei médico, gostei, muito bom, mas não é do jeito que eu queria. Você vê que nós, seres humanos, temos ideais, tá? E queremos colocar nossos ideais sobre a vida. Isso só faz as pessoas serem muito mais ressentidas, tá? Acerca de qual o mundo que ela gostaria de viver, qual seria o mundo possível ou provável. Mas o mundo não está debaixo dos nossos valores. Na verdade, é a vida que afinca sobre nós como ela é, e nós, de acordo com os nossos valores e tradições, e culturalmente, né, tentar fincar valores sobre a vida para dizer como a vida deveria ser. Então, se você sempre tem uma ideia de como a vida deveria ser, desculpe, mas você, como os 7 bilhões de 7 bilhões de pessoas, me perdoem, que vivem nesse planeta, serão eternamente frustrados. As pessoas são frustradas exatamente sobre isso, porque as pessoas não têm uma visão da vida, mas sim sobre a própria vida. Você vê que é sobre, está em cima. As pessoas não querem viver a vida, como o próprio Nietzsche diz, no princípio do amor fati, amar a realidade como ela é, cheia de percalços ou problemas, porque é isso que fortalece a pessoa, por exemplo, mediante cada adversidade que aparece. É por isso que Nietzsche diz aquela famosa frase, né? Aquilo que não me mata, me fortalece. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um triplo C no nosso canal, clique, curta e comente. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado nesse pequeno vídeo. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E até o próximo vídeo.